Bom, vamos lá. Então a primeira coisa que nós precisamos entender no versículo 27 de João capítulo 10 é o que o versículo exatamente diz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ponto e vírgula. Eu as conheço, vírgula, e elas me seguem. Então nós temos 3 pontos aqui. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você é ovelha de Jesus Cristo, você ouve a voz do Senhor. Se você está convertido, arrependido dos seus pecados, está seguindo a Jesus, obedecendo os seus mandamentos, cumprindo os seus decretos, você ouve a voz do seu Senhor. A diferença é como cada um ouve. Cada um ouve a voz do Senhor de uma maneira diferente. Então eu quero pontuar aqui 4 pontos, 4 nomes que eu dei para essas maneiras de ouvirem a Deus. Então, de ouvir a Deus. Então vamos lá. Então, primeiramente são os visores. Quem são os visores? Aquelas pessoas que elas têm flashes, sonhos, elas têm sonhos proféticos, elas conseguem ver, elas conseguem captar, às vezes com os olhos físicos, às vezes com os olhos espirituais, o que o Senhor está falando. A segunda pessoa é os ouvidores, são aquelas pessoas que conseguem ouvir, elas ouvem no seu coração, elas ouvem, às vezes no seu ouvido mesmo, o que o Senhor está falando. São as pessoas que elas conseguem ouvir, elas ouvem vozes do céu, elas conseguem captar de uma maneira auditiva, às vezes no espírito, às vezes até no físico, né? O terceiro grupo são os percebedores, são pessoas que percebem o ambiente. Elas conseguem discernir o que está acontecendo, elas conseguem discernir a movimentação, para onde o Senhor está guiando, o que o Senhor está querendo, elas conseguem ter essa sensibilidade, esse discernimento de para onde eles devem ir, né? Como o Espírito de Deus está as guiando, elas conseguem perceber isso. E o quarto grupo são os conhecedores. Quem são os conhecedores? São as pessoas que simplesmente sabem que sabem. Você pergunta pra ela, cara, Deus falou com você? A pessoa responde, Deus falou comigo, mas como? Ela fala, não sei. Eu sei que eu sei. Então, dessas 4 maneiras são as formas com que Deus fala. Às vezes você vai ouvir de 2 maneiras diferentes. Às vezes você vai conseguir perceber e saber. Às vezes você vai conseguir ouvir e ver, né? Se você consegue todos, cara, aí você é o super saiyajin mesmo. Mas geralmente cada pessoa tem 2, né? Às vezes, no máximo 3 formas de ouvir como o Senhor fala. Agora, o que o Senhor não fala? A gente precisa saber o que o Senhor não fala. Primeiramente, Deus nunca fala fora da palavra. Mateus capítulo 5, versículo 17, diz que Jesus veio para cumprir a lei e os profetas. Então nós temos a lei do Senhor, que era até Jesus Cristo, né? Que era Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, que é o Pentateuco, são 5 livros. Nós temos os 5 profetas que falaram de Jesus, Isaías, Jeremias, Oséias, Miqueias e Daniel. Então são 5 livros proféticos, 5 livros da lei, e Jesus veio para cumprir tudo que tinham dito a respeito dele e tudo que a lei mandava. Deus nunca vai falar coisas para você fora da palavra de Deus, né? Não existe isso, a Bíblia falar uma coisa e Deus falar outra coisa. Então, primeiramente, se você está ouvindo algo que não está na palavra, não é Deus que está falando, com certeza é o inimigo. Outra coisa que Deus não fala de acordo com a sua alma, né? Deus não vai falar para você vai ficar rico porque eu quero que você fique rico, porque é do meu prazer que você fique rico. Não. A prosperidade do Senhor, ela tem um propósito. Deus pode até te enriquecer com um propósito. Deus não é Deus de ostentação, nem Deus de miséria. Então Deus pode sim te prosperar financeiramente, mas isso vai vir um propósito, né? Não é à toa, não é para o seu bel prazer. A terceira coisa, Deus não fala de acordo com os seus sentimentos. Ou seja, Deus não vai falar para você, olha, essa pessoa é a pessoa com que você vai casar. Deus nunca vai falar para você quem vai ser o seu cônjuge, porque a própria palavra de Deus já deixa claro o que você deve saber para escolher uma pessoa que você deve casar. É uma responsabilidade sua, para que quando o casamento ficar difícil, você não coloque a culpa em Deus. Então Deus nunca vai falar para você com quem você vai casar, nem profeta nenhum. Qualquer pessoa que chegar em você e falar assim, você vai casar com fulano, aquela pessoa é para você, aquela pessoa não é para você, isso é achismo, é especulação, ou é até falso profeta mesmo, gente sem noção, ok? Então Deus não fala esse tipo de coisas. Deus sempre vai falar algo a respeito do Espírito Santo de Deus. Deus vai falar para você se arrepender dos seus pecados, Deus vai falar para você fazer algo para Ele que Ele está te pedindo baseado na palavra, de acordo com a bênção, com aquilo que você vai ser usado por Deus para abençoar outras pessoas. É assim que Deus fala.
Deus sempre vai falar para você algo que às vezes te custe. Ouvir a Deus tem um preço. Quando Deus fala com você, raramente é algo que vai ser legal. 99,9,9,9% das vezes, Deus vai falar com você para te usar em algo que Ele está fazendo através de você, ou te guiando para exatamente uma conversão, uma vida com Cristo. Ao primeiro momento pode parecer ruim, mas depois traz uma vida de abundância e uma vida de plenitude. Deus é aquele que não ilude ninguém. A palavra de Deus, ela não vem para nos iludir. Quando Deus fala, Ele traz a verdade. E essa verdade, às vezes, a gente não gosta, porque nós somos daqueles que... A nossa carne humana segue aquele ditado, né? Me engana que eu gosto. E Deus não faz isso. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Ouça Deus. Desenvolva essa sensibilidade. Deixe-se correr o risco de obedecer à voz de Deus, porque quanto mais você obedece aquilo que o Senhor te falou, mais clara fica a voz de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.